Tudo bom, moçadinha? Continuamos lá a conversa sobre genética. E até agora a gente falou sobre a primeira lei de Mendel, falou lá sobre grupos sanguíneos. A gente conversa agora um pouquinho com vocês a respeito da segunda lei de Mendel. Ora, segunda lei de Mendel, também chamada de segregação independente, ela vai analisar mais de uma característica. Considerando que a primeira lei de Mendel afirma que cada característica hereditária é condicionada por um par de genes, quando eu falo em analisar mais de uma característica, automaticamente é mais de um par de genes. Cuidado, por favor, com uma besteira, né? Primeira lei de Mendel se chama lei da segregação dos fatores. Segunda lei é a lei da segregação independente dos fatores, né? Então os nomes são bem parecidos. Primeira lei, lei da pureza dos gametas, ou lei da segregação dos fatores. Segunda lei de Mendel, lei da segregação independente dos fatores, né? Quando você trabalha com a primeira lei, quando você analisa uma característica, quando você analisa um par de genes. Quando você trabalha com a segunda lei, quando você analisa mais de uma característica, quando você analisa mais de um par de genes. Primeira lei, lei da segregação, um par de genes. Segunda lei, lei da segregação independente, mais de um par de genes. Eu vou brincar do mesmo jeito que a gente brincou quando foi falar da primeira lei de Mendel. Eu vou descrever a experiência que o Mendel fez, onde a partir dela ele deduziu como a segunda lei de Mendel trabalha, né? Mendel trabalhou de modo muito semelhante ao que ele fazia na primeira lei. Ele escolhia agora, entretanto, duas características. Quanto à cor da ervilha, a ervilha pode ser amarela ou pode ser verde. A ervilha pode ser lisa ou ela pode ser rugosa. Primeira coisa que o Mendel faz, porcaria nenhuma. Ele deixa as ervilhas se auto-fecundarem até obter 100% de ervilhas amarelas e lisas, quando ele então dizia que elas eram puras. Pegava a ervilha verde e rugosa, fazia nada, deixava elas se auto-fecundarem, até que ele obtinha, em cruzamentos, 100% de ervilhas verdes e rugosas, e ele então dizia que elas eram puras. Essa primeira geração de ervilhas puras, a geração P, a geração parental. Uma vez que ele obtinha a geração parental, ele fazia agora fecundação cruzada, artificialmente, né? Abria a flor na marra, colocava um pincel, coletava o pólen, abria outra flor, depositava o pólen lá para obter a geração F1. E na geração F1, ele obteve 100% gente de ervilhas amarelas e lisas. As características verde e rugosa desapareceram. Quando ele, moçada, vai lá e deixa as ervilhas da geração F1 se autofecundarem, ele, moçada, obtém lá uma geração F2, onde nós temos uma proporção de 9 ervilhas amarelas e lisas para 3 ervilhas amarelas e rugosas, para 3 ervilhas verdes e rugosas, verdes e lisas, para uma ervilha verde e rugosa. Uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Como é, moçada, que ele vai interpretar essa brincadeira? Bom, como ele já tinha colocado a primeira lei, algumas coisas ele já sabia, né? Se essa ervilha ela é amarela pura, ela é homozigota para amarela, vezão, vezão. Se ela é lisa pura, homozigota para lisa, é rizão, rizão. Se essa aqui é verde pura, homozigota para verde, vezinho, vezinho. Rugosa pura, homozigota para rugosa, é rizinho, é rizinho. Quando ele cruza isso com isso, que é que a primeira lei de Mendel diz? Cada característica é determinada por um par de genes. Esses genes se separam na formação dos gametas. Então, se você é VV, você só pode mandar um dos Vs. Se você é Vzinho, Vzinho, você só pode mandar um dos Vzinhos. E a ervilha agora ela é amarela, heterozigota. Rzão, Rzão, só pode mandar um Rzão. Rzinho, Rzinho, só pode mandar um Rzinho. Então ela é heterozigota, Rzão, Rzinho, lisa. Amarela é dominante sobre verde, lisa é dominante sobre rugosa. Como essa aqui é dupla heterozigota, lembrando que Mendel chama heterozigoto de híbrido, né? Ele vai chamar de
dihíbrida, aqui nesse caso. E aí, moçada, o que é que o Mendel faz? O Mendel obtém a geração F1, 100% de ervilhas, amarelas e lisas, dupla heterozigotas, e bota elas para cruzar. Vzão, Vzão, somando a Vzão, Vzinho, Vzinho, somando a Vzinho. Rzão, Rzão, somando a Rzão, Rzinho, Rzinho, somando a Rzinho. Então ela é heterozigota para cor, heterozigota para textura, heterozigota para cor, heterozigota para textura, amarelo dominante sobre verde, liso dominante sobre rugoso, duplamente heterozigota. Quando ele, moçada, vai pensar nesse cruzamento, surge uma dúvida na cabeça dele. Como é que um carinha, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, produz gametas? Ele vai lá e organiza na cabeça dele duas ideias. Possibilidade número 1, você tem a ligação dos genes. Quando você fala em ligação dos genes, ele imagina, moçada, que Vzão estava ligado com a Rzão e Vzinho estava ligado com a Rzinho. Só podia ter essa combinação possível de gametas. Né? Você tem lá a outra ideia dele, a ideia da independência. Segregação independente. Segundo a ideia da segregação independente, os genes são independentes para irem nos gametas com quem eles quiserem. Vzão pode ir com a Rzão, ou Vzão pode ir com a Rzinho. Vzinho pode ir com a Rzão, ou Vzinho pode ir com a Rzinho. Tanto faz como tanto fez. Né? Cuidado, que só não pode furar a primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel, lei da pureza dos gametas, ela diz que cada gameta só tem um fator de cada par. Então, o gameta nunca pode ter 2 Vs, o gameta nunca pode ter 2 Rs. O gameta só pode ter um V e um R. Só pode ter um V e um R. Um V e um R, um V e um R, um V e um R, um V e um R. Nunca pode ter 2 Vs, nunca pode ter 2 Rs. E como eu estava falando, a grande dúvida dele é, será que é desse jeito? Dominante tem que ir com dominante, excessivo com excessivo? Ou será que é desse jeito? Todo mundo pode ir com todo mundo. Vzão com a Rzão, Vzão com a Rzinho, Vzinho com a Rzão, Vzinho com a Rzinho. Lá vai ele, moçada, testar a hipótese dele. Se o cruzamento é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e a ideia dele é o chute, o palpite dele da ligação for correto, esse cara produz Vzão, Rzão, ele produz Vzinho, Rzinho. Esse cara produz Vzão, Rzão, ele produz Vzinho, Rzinho. Isso quer dizer que na hora do cruzamento poderia dar Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ou Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Amarelo é dominante, liso é dominante. Amarelo é dominante, liso é dominante. Amarelo é dominante, liso é dominante. Verde e rugoso são excessivos. Se a hipótese da ligação fosse correta, você teria 1, 2, 3 amarelos e lisos e 1 verde rugoso. Proporção seria de 3 para 1. Só que, gente, não foi desse jeito que a proporção ficou. Ela ficou 9 amarelos e lisos, 3 amarelos e rugosos, 3 verdes e lisos, 1 verde rugoso. O que quer dizer? Que se não foi desse jeito, é porque as coisas não são desse jeito. É porque essa hipótese tem que ser descartada. Experimentando a outra hipótese, segregação independente, na hora de você fazer o cruzamento, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, esse cara pode produzir Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Sendo, moçada, que esse aqui idem, né? Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, ou Vzinho, Rzinho. E, moçada, lá vamos nós montar o quadradão, né? Gente, eu odeio esse quadrado com todas as minhas forças. Eu acho que você gasta um tempão, você vai lá e perde tempo pra caramba, você tem um altíssimo risco de errar no quadrado, de maneira, moçada, que é a primeira e última vez que eu faço esse quadrado com vocês. Nunca eu preciso fazer esse quadrado numa questão. Sempre dá para fazer a questão de segunda lei de Mendel
sem precisar desse maldito quadrado. Né? Eu vou fazer ele hoje, né, a primeira vez, para exatamente lembrar como é que ele é trabalhoso, como é que dá risco de errar, para depois explicar uma maneira alternativa de você trabalhar com as questões sem precisar desse quadradão. Mas, já estou aqui mesmo, vamos ao quadradão. Pode ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, amarelo e liso. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, amarelo e liso. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, amarelo e liso. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, amarelo e liso. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, amarelo e liso. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, amarelo e rugoso. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, amarelo e liso. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, amarelo e rugoso. Lá vamos nós. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, amarelo e liso. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, amarelo e liso. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão, verde e liso. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, verde e liso. Ai, meu saco. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, amarelo e liso. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, verde e rugoso. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, verde e liso. Já errei aqui, hein? Vzão, Vzinho, amarelo e rugoso. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, verde e liso. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, verde e rugoso. Ufa, espero não ter errado mais nenhum. Uma vez mostrando que você preenche lá o bendito quadrado, lá vamos nós fazer a contagem. Amarelos e lisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amarelos e lisos. Lá vamos nós. Amarelos e rugosos. 1, 2, 3 amarelos e rugosos. Lá vamos nós. Verdes e lisos. Verdes e lisos. 1, 2, 3 verdes e lisos. E moçada, verdes e rugosos. Apenas um verde rugoso. O que quer dizer que a proporção, no caso da hipótese da segregação independente, 9 amarelos e lisos, 3 amarelos e rugosos, 3 verdes e lisos e um verde rugoso, de acordo com o quadrado. Detalhe que bota exatamente com o que eu tenho aqui. 9 amarelos e lisos, 3 amarelos e rugosos, 3 verdes e lisos, 1 verde rugoso, 9, 3, 3, 1. Que nem eu comentei na primeira lei de Mendel, né, nas aulas de método científico. Eu tenho um modelo hipotético, eu tenho a experiência. Se o modelo hipotético bater com a experiência, é porque a hipótese está correta. O que está escrito em preto é a experiência, o que está escrito em azul é o modelo hipotético. O Mendel tinha duas hipóteses, essa aqui ele descarta, porque não bateu com a experiência. A experiência deu 9, 3, 3, 1. Essa hipótese teria dado apenas 3 para 1. Agora, nessa hipótese, vai bater exatamente com o resultado da experiência. 9 amarelos e lisos, 3 amarelos e rugosos, 3 verdes e lisos, 1 verde e rugoso, a proporção 9, 3 para 3 para 1. Isso quer dizer que se a segregação independente à hipótese bater exatamente com o resultado da experiência, é porque essa hipótese, esse palpite, ele está correto. E ele agora vira uma lei. Na segunda lei de Mendel, na lei da segregação independente, na análise de mais de uma característica, os genes se segregam de modo independente. Quando eu falo que os genes se segregam de modo independente, o que é que eu quero dizer com isso? Eles se segregam de modo independente na formação dos gametas. O que é que eu quero dizer com isso? É que você pode obter todas as possíveis combinações de genes nos gametas. Quando eu falo em todas as possíveis combinações de genes nos gametas, só não vale, moçada, V com V e R com R. Porque senão fura a primeira lei de Mendel. Porque a primeira lei de Mendel, lei da pureza dos gametas, diz que cada gameta só tem um fator de cada par. Então nunca pode ter no mesmo gameta 2 Vs ou 2 Rs. Não pode ter 2 genes no mesmo par. Tirando isso,
Segregação independente. Os genes se segregam de modo independente. Quando você forma os gametas, você pode obter todas as possíveis combinações de genes em relação aos gametas.